Sabe, no mundo da cibersegurança tem sempre aquele herói que ninguém vê, sabe? Uma ferramenta que fica ali nos bastidores, garantindo que tudo funcione direitinho. Hoje a gente vai descobrir o que acontece quando esse herói falha. E por que ele é talvez a peça mais importante que quase ninguém conhece. Então, para a gente entender de verdade a importância dessa ferramenta, vamos fazer uma coisa. Vamos entrar num centro de operações de segurança, o famoso SOC, para investigar um mistério, o caso do alarme que ficou mudo. Imagina só a cena. Tá rolando um ataque de força bruta bombardeando os servidores. São milhares de senhas erradas por minuto, sabe? É o tipo de ataque mais óbvio que existe. E mesmo assim, o sistema de alarme, aquele que custou uma fortuna, tá em silêncio total. A pergunta que fica no ar para toda a equipe é uma só. Por quê? Olha, o sistema que a gente está falando é um CIEM. Pensa nele como a Central de Inteligência da Segurança. O trabalho dele é basicamente detectar coisas estranhas e, bom, soar o alarme. E nesse caso, ele está falhando e falhando feio. E é aí que a equipe começa a investigação. A primeira coisa que vem à cabeça, claro, é um hacker genial, né? Alguém que conseguiu driblar todas as defesas. Mas a verdade é bem mais simples. E, de certa forma, até mais preocupante. O problema não era o ataque. O problema estava nos próprios dados. E é aqui que a gente chega no coração do problema. O jeito como os sistemas de segurança leem, entre aspas, as informações que eles recebem. Olha só, aqui está a chave de tudo. Do lado esquerdo é o caos total, um log bruto, sabe? Uma linha de texto que para uma máquina não quer dizer nada. Já do lado direito, a gente vê a ordem, dados estruturados. Cada pedacinho de informação tem uma etiqueta, um nome, o IP é o IP, o usuário é o usuário, tudo no seu devido lugar. E o sistema de segurança? Bom, ele só entende a ordem. O caos ele não consegue processar. Essa analogia do livro, sem frases nem parágrafos, é perfeita. Tentar fazer com que um sistema automático ache um padrão de ataque no meio de um bloco de texto todo bagunçado é simplesmente impossível. Ele precisa desses campos bem definidos, sabe? Claros, só assim ele consegue fazer o trabalho dele. Tá, então como é que a gente sai desse caos e chega na clareza dos dados estruturados? Bom, é exatamente aqui que o nosso herói anônimo entra em cena. O Logstash, ele é basicamente um tradutor universal. Ele pega os dialetos de tudo quanto é sistema, servidor web, firewall, VPN, o que for, e traduz tudo para uma língua única. Uma língua estruturada que o CIEM consegue finalmente entender e analisar. O nome técnico para essa tradução toda é parsing. É basicamente o ato de pegar aquela linha de texto, fatiar ela, identificar o que é importante e colocar uma etiqueta em cada coisa. Sem um parsing bem feito, a informação até existe, mas não serve para nada. É inútil. Então, o parsing é a estrela do show, mas ele não trabalha sozinho. Tem a normalização, que é para garantir que todo mundo chame a mesma coisa pelo mesmo nome, né? Para não ter confusão. E o tal do pipeline. É só o caminho que o dado faz, desde a bagunça inicial até chegar todo arrumadinho. Então vamos ver como é que esse caminho, esse pipeline, funciona na prática. É um processo bem mais simples e lógico do que parece, viu? O processo todo do Logstash se resume a 3 etapas bem simples que formam o tal do pipeline. Entrada, que é de onde os dados vêm, filtro, que é onde a mágica acontece, e saída, que é para onde os dados vão depois de prontos. Vamos ver cada uma delas rapidinho. A primeira etapa, a entrada ou input, é basicamente a gente falando para o Logstash, olha, os dados que você precisa arrumar estão vindo daqui. E esse daqui pode ser um arquivo, um serviço na rede, qualquer fonte de dados, na verdade. A segunda etapa, o filtro, é o coração da coisa toda. É aqui que o tal do parsing acontece. Mas atenção, porque também é a parte mais delicada. Se as regras de tradução não estiverem perfeitas para cada tipo de log, é aqui que a informação se perde e os problemas começam de verdade. E, finalmente, a saída, o output. Depois que os dados estão limpinhos, organizados, o Logstash manda eles para o destino final. Geralmente é um banco de dados central, tipo o Elasticsearch, onde o CIEM pode, enfim, analisar tudo e procurar por ameaças. Certo, agora que a gente já entendeu todo esse processo de tradução, vamos voltar para o nosso mistério lá do começo. Vamos resolver esse caso. E aqui está o pulo do gato. A regra de alerta estava configurada para disparar se visse muitas tentativas de login erradas vindo do mesmo source.ip. Qual era o problema? O campo source.ip simplesmente não existia.
A etapa de filtro do logstest falhou, o log passou direto, todo bagunçado, e o sistema de alerta ficou lá, procurando uma pista que nunca foi criada. Isso leva a gente direto para essa frase que é perfeita. Logs mal parseados igual um SOC cego. Não importa o quão caro ou moderno seja o seu sistema, se os dados que chegam para ele não forem processados direito, o seu centro de operações de segurança está, para todos os efeitos, completamente cego. E isso nos leva à grande conclusão. A lição final sobre o papel fundamental que ferramentas como o Logstash têm na cibersegurança de hoje em dia. A gente pode ter os painéis mais bonitos, a inteligência artificial mais avançada, os feeds de ameaças mais caros. Mas tudo isso, tudinho, é construído em cima de uma única base: a qualidade dos dados. Se essa base não for sólida, se os dados não forem bem estruturados e confiáveis, a casa toda desmorona. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Não existe detecção boa com o log ruim. É simples assim. A capacidade de detectar uma ameaça é diretamente proporcional à qualidade dos seus logs. É uma verdade absoluta na segurança da informação. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Que outros sistemas invisíveis do nosso dia a dia também dependem de uma tradução perfeita para funcionar direito? Pensa na previsão do tempo, ou no sistema que recomenda um filme. Essa necessidade de organizar dados está em todo lugar. A verdadeira questão é: o que acontece quando essa tradução falha em outras áreas?